Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Hoje o Balaio Cultural está indo na área rural de Taubaté para a gente conhecer uma pessoa que faz um trabalho magnífico sobre a história e conservação dessa história e ao mesmo tempo ele fomenta a economia criativa aqui no pedaço aqui de Taubaté e outras cidades também. Você vai conhecer uma pessoa maravilhosa. Balaio Cultural está aqui na propriedade do Silésio Francisco Tomé. Ele vai contar para a gente um pouco dessa trajetória dele que ele vem fazendo suas pesquisas, como ele começou e quanto tempo tem o Sertões de Taubaté. Silésio, conta um pouco para a gente sobre você, como você começou nos Sertões depois. Olha, eu sempre nasci e fui criado na roça, então sempre gostei de roça, então sempre tive a curiosidade, não sei se é por causa do meu nome Tomé, ver para crer, eu sempre tive curiosidade de saber tudo sobre roça. E quando eu comecei a entender muita coisa sobre roça, sobre a vida urbana principalmente, aí vi os valores que tem a zona rural, então aí resolvi desenvolver um projeto que trouxesse o pessoal para a roça e explorasse o lado histórico e cultural. Então a gente foca exatamente nesses dois lados, histórico e cultural. Já estamos aí no caminho há quase 15 anos já, trabalhando com ônibus grande, mas a nível de trabalho e pesquisa já ultrapassei uns 40, 45 anos já de pesquisar tudo sobre área rural. Você como um autodidata em pesquisar história, em saber das histórias locais, e como que você concilia isso com a história nossa Brasil, né? Porque você entra na história do Brasil. Então, porque tem coisas que às vezes está escrito no livro, está na internet, mas às vezes as pessoas decoram somente aquilo e não tem uma vivência daquilo. E eu costumo levar as pessoas todas a vivência. Um exemplo, eu estou reformando aqui e estou cheio de tijolo aqui. Então, um tijolo é coisa de zona rural, uma olaria. Os professores geralmente eles ensinam os alunos que existem 4 elementos naturais: terra, água, ar e fogo, os 4 elementos naturais. Os 4 elementos naturais eles só podem ser provados através do tijolo, fora isso ele não é provado, tá? É teoria somente, as pessoas acabam decorando, porque o tijolo ele é terra, argila. Para ele chegar a esse formato, água. Para ele secar, fogo. Quando você coloca fogo dentro de olaria, ele simplesmente expulsa o ar. Então, os 4 elementos naturais trabalharam aí. Aí você enxerga a terra, você enxerga a água, você enxerga o fogo, mas você diz, mas o ar não enxerga. Enxerga sim. Se eu pôr esse tijolo dentro d'água, ele borbulha. O borbulho simplesmente é o ar que está preso dentro dele. Então, veja só, é uma coisa tão natural, tão simples, mas através de pesquisa a gente vai entendendo os grandes valores que tem. Então, e esses 4 elementos naturais, terra, água, ar e fogo, eles transformaram em um elemento cultural, o tijolo, que é um elemento cultural, porque ele depende do homem para fazer o tijolo. Já os outros 4 elementos naturais não dependem do homem. Então, a gente acaba trazendo o que é acadêmico para uma prática, e isso aí prende
as pessoas, porque as pessoas costumam ler nos livros, na internet, os lados acadêmicos, mas na prática mesmo não vê. Quando vê na prática até se assusta, porque é uma coisa cotidiana do dia a dia da zona rural. Então isso acaba mistificando algumas coisas que as pessoas às vezes falam, mas não tem prova. Então a gente prova tudo que é de história do Brasil, a gente prova nos sertões de Taubaté. Os sertões de Taubaté hoje, ele está fomentando quantas famílias, Silésio, dentro dessa perspectiva de história, cultura, tradição e fomento à economia criativa aqui no Vale do Paraíba, né? Porque você fomenta não só a cidade de Taubaté, mas também outras cidades e causando um interesse na cultura nossa local aqui. Diretamente a gente conta por volta de 40 famílias, tá? Agora indiretamente vai mais pessoas. Por que diretamente? Porque aquele que faz o café, ele está sendo fomentado, ele está recebendo um valor por aquilo, aquele que faz o bolo, aquele que faz o pão, aquele que faz o queijo, mas atrás deles tem outros funcionários que trabalham, então fomenta diretamente 40, mas dá muito mais, tá? Como que vamos falar um pouco aqui como que é os sertões, como que se inicia a trajetória dos sertões para você fazer essa viagem cultural e trazendo as pessoas a conhecer o simples, o cotidiano e o belo, porque as pessoas produzem também materiais que muitas vezes não se encontram na cidade. Sim. Fala pra gente como que é essa trajetória do sertão, como começa? O início, o meio e o fim dele? A gente tem uns que nós chamamos de receptivo, o local de embarque. Hoje, por exemplo, o local de embarque é o CAVEX, o Comando de Aviação do Exército. Aí pelo caminho todo a gente vai tendo receptivos e também a gente vai tendo intervenção cultural. Intervenção cultural é simplesmente isso que eu falei a respeito do tijolo. A gente para próximo de uma árvore, por exemplo, uma cortiça que nós temos, e ali a gente explica o processo da cortiça e leva as pessoas a vivenciar o dia a dia ali. Então ele vai ver aquilo que eu falei para ele dentro do ônibus, um exemplo, ele vai chegar lá na árvore de cortiça, ele vai retirar uma casca, ele vai verificar que aquilo é uma verdade do aquilo que eu falei. Depois chega no olaria a mesma coisa, depois chega ponto por ponto e vai tendo os receptivos, porque vai tendo ponto de parada. Por que ponto de parada? Lógico, as pessoas têm que descansar, têm que tomar uma água, têm que ir no banheiro, e dentro de um turismo rural a gente tem que levar as pessoas a vivenciar aquilo ali. Eu costumo dizer para as pessoas que se eu for fazer turismo rural, eu pegar um ônibus, tipo um avião aí com ar-condicionado, cafezinho a bordo, ar-condicionado, televisão, essas coisas tudo, eu não vou fazer turismo rural. Então tem que levar a pessoa naquele dia a vivenciar aquilo lá. E aí a gente vai parando ponto por ponto e vai entrando assim, às vezes num certo debate com as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com uma vida urbana e quando eles chegam nesse tipo de provas assim, ele se assusta e aí ele quer questionar aquilo ali. Então a gente entra naquele debate no bom sentido, que as pessoas quando volta com uma outra cabeça e conhecendo uma outra Taubaté, assim que nós chamamos parte do projeto, uma outra Taubaté, porque está acostumado com uma Taubaté industrial, está acostumado com uma Taubaté universitária e entra nos sertões de Taubaté, conhece uma outra Taubaté. Um exemplo, Daniel, a gente chega numa... que todo mundo fala lá, a caverna do grafite, a mina do grafite, mas aquilo tem um valor histórico tão grande, tão fantástico. Primeiro que aquilo ali pertenceu a John Faber do Brasil, onde fabricava parte do material da Faber-Castell, partia dali. Mas aquilo tem uma história tão fantástica que hoje o pessoal fala caverna, fala mina, mas na verdade aquilo lá começou, se chamava simplesmente Gaia, tá? Então aquilo é uma Gaia, não é galho, é Gaia. A Gaia é onde os negros, no início, lá nas Minas Gerais, trabalhavam dentro da Gaia. E a Gaia que desenvolveu certos dialetos que as pessoas às vezes falam por aí assim, olha, cada macaco no seu galho. É mentira, não existe macaco no seu galho. O macaco vai para o galho que ele quiser. É cada macaco na sua
Gaia. Por quê? Porque eu sou negro. E eu, quando morava lá em Minas Gerais, eu sou velhinho, antes de 1888, quando eu era escravo, então eu não era chamado de gente, eu era chamado de bicho. Eu era simplesmente um bicho, eu não tinha nome, eu não tinha número, eu tinha simplesmente uma identidade como bicho. E como bicho, eu era macaco. Tá? Eu era um macaco, então a pessoa chamava macaco. E quando eu ia para as gaias para retirar ouro, o meu dono dizia para mim assim, para mim e para os meus irmãos, que eram todos macacos, cada macaco na sua gaia. Então eu ia para a gaia e meus irmãos para outra gaia. Então nós éramos simplesmente macaco. E aí, quando a gente chegava dentro da gaia lá, dentro da gaia tem uns furos, onde a gente pegava o ouro, colocava o ouro naqueles furos. E aqueles furos chama-se bucho. Então, quando a gente pegava o ouro, então a gente pegava e punha dentro do bucho. E dentro do bucho, quando eu enchia aquele bucho, eu enchia esse bucho. Se eu não enchesse aquele bucho, eu não encheria esse bucho. E como eu não enchia o bucho, então eu não tinha direito de comer. E como eu não tinha direito de comer, então eu era um macaco, na hora de comer, eu comia na cuia. Então, na cuia, na tigela. Então, quando eu comia na tigela, como eu não enchia o bucho, eu não encheria esse bucho, então eu comi meia tigela, porque eu era um macaco de meia tigela. Então, eu comi meia tigela. Então, aquilo revela isso. Aí, quando eu tirava o ouro ali dentro, e o limite mínimo para mim, no caso ali, o macaco, era 10 gramas. Então, eu ficava muito revoltado, porque eu não tirava 10 gramas, então 10 gramas, não é desgrama, é 10 gramas. Então eu não retirei a 10 gramas, então eu reclamava, 10 gramas, não. E aí, quando eu reclamava disso, eu geralmente apanhava, geralmente chicoteava. E quando eu saía da gaia ali, geralmente o meu dono dizia para mim assim, que eu não tinha rendido o trabalho para aquilo lá e eu tinha ralado muito. E quando eu ralava muito, eu apanhava, porque eu ralei muito. É um símbolo, é um ditado inverso. Quando o negro ralou, é porque ele ficou encostado na parede da gaia, e isso aqui, por ele ser negro, ralou isso aqui. Então chegava lá fora, o dono revistava, ralou, apanhava, porque eu era um macaco desgramado, meia tigela, e que ralou muito, apanhou. Então ela vai revelando tudo isso aí. Só que lá dentro da gaia, no final da tarde, eu tinha que trazer todo o ouro para fora. E eu era o macaco de confiança deles, porque eu era macaco mais antigo, o macaco que eles julgavam ser mais inteligente. Então eu tinha que passar lá dentro com o animal, pegar o ouro de todas as gaias, de todos os buchos, colocar no balaio, entregar o balaio pro meu dono, e depois sim que eu ia para minha casa. E aí eles me escolhiam porque sabia que eu era um macaco velho. Macaco velho é símbolo de inteligência, então vem cá você que é macaco velho. Então macaco velho é símbolo de inteligência. Então eu tinha esse símbolo de inteligência por ser um macaco velho, então eu fazia esse trabalho. Só que eu não gostava, Daniel, eu não gostava de ser macaco velho. O cara me chama de macaco velho, o cara me chama de macaco de desgramado, de meia tigela. Então havia várias, o que hoje em dia seria ofensa, e naquela época seria normal, tá? Porque eu era escravidão, aquelas coisas, graças a Deus que passou isso. Mas aí um dia eu descobri que eu tinha que dar um basta nisso. E aí, como eu entrava lá dentro para retirar o ouro de todos os buchos, eu entrava com o animal. Depois, no final, eu entregava para ele o ouro no balaio. E o animal, podia levar o animal embora. E quando eu ia levar o animal embora, eu descobri que o meu animal tinha o sangue muito quente, o cavalo. Ele tinha o sangue quente demais. E quando ele está com o sangue quente, se você pegar algum barro, alguma coisa, colar nele, ele cola, porque o sangue está quente. Então retrai aquilo ali. E só vai soltar ou se você lavar, ou se quando esfriar o sangue. E quando você leva o animal para casa e lava a égua, aí você pegou todo o ouro, porque você junto com a terra tinha ouro e separou. Então aí o macaco velho lavou a égua. Então tudo isso são símbolos que a gente vê no dia a dia, na prática, na área rural. Só que as pessoas às vezes acostumou com aquele jeito, qualquer coisa serve na zona rural, caipira isso, caipira aquilo. Não, quando você usa a inteligência, quando você é macaco velho, você vê que tudo tem na nossa mãe terra. Essa forma de você contar a história nossa, ao mesmo tempo entrar
como pessoa participante daquele momento. E que é uma coisa só sua, que você leva as pessoas a viajarem dentro do contexto, buscar depois mais informações fora isso, e você causa essa interação com as pessoas, que as pessoas estão vivenciando através da sua narrativa aquele momento. Isso é uma coisa que você veio adquirindo há anos, certo? Que é sua, e isso que encanta as pessoas quando vêm fazer o caminho. E fala um pouco disso pra gente, essa interação que você faz, puxando a história para o cotidiano de hoje, sendo real, ao mesmo tempo criando o imaginário nas pessoas. Fala pra gente isso. Daniel, a gente costuma dizer que para você adquirir alguma coisa de uma criança, você tem que dar uma balinha para ele, né? Se eu falar que eu vou para um ônibus na roça para contar história, falar de história, ninguém vai. Então a pessoa vem para a roça pensando não, vai tomar uma cachaçinha lá no alambique, vai comer uma comida caipira, vai ver cavalo, vaca, tudo. E aí a gente embute na pessoa esse trabalho de história e cultura, porque se falar para ele, você vai entrar no ônibus para história e cultura, ele não vai. Então, só que isso da minha parte, Daniel, é espontâneo. Pode ver que eu não tenho nada escrito aqui, eu não tenho nada gravado, muito pelo contrário, o pessoal cobra de mim para me gravar, escrever livro, fazer isso, fazer aquilo. É uma coisa espontânea, que a vida toda eu adquiri isso. Eu costumo brincar com as pessoas, dizer que talvez seja pelo meu nome, Silésio Tomé. Ver para crer, porque tudo eu gosto de pesquisar, ver, estudar aquilo ali, então torna-se espontâneo. Então é difícil para me dizer. Você acabou de falar para me gravar aqui, mas se eu decorar texto, eu não consigo decorar. Agora, se é para me falar do jeito que eu falo, errado, torto, assim eu falo. Aí diz os pessoal, as más línguas que vem no ônibus, diz que você tem uma oral fácil da gente entender, mas não sei, eu falo errado. Interessante que cada viagem é única, né? Única. Porque ela nunca se repete. Não é aquela coisa assim que geralmente se você vai para outras cidades, tem o mestre de cerimônia lá da excursão, ele vai contando aquilo que ele viu nos livros. Você não, você dá essa vivência, essa realidade e essa diferença no trajeto. Como que você consegue isso não se tornando todos os passeios iguais? Cada passeio é único. Como isso? Teve gente que já veio nesse passeio 10 vezes e fala que não consegue descobrir, divino num roteiro completo, porque cada vez que você vai num lugar, você fala uma coisa, você muda uma coisa, você modifica uma coisa. Por exemplo, eu estava agora ali olhando para uma cangaia de um lia. Então aí eu fiquei imaginando que uma cangaia é simplesmente um coelho burro, né? Mas a gente aprende que às vezes a gente quer dar uma indireta na pessoa, bate na cangaia que o burro entende. Então a gente vai vivenciando dia a dia. E eu descobri que uma coisa, Daniel, aquilo que é banal para você pode ser fantástico para mim, pode ser banal para o outro, fantástico. A cabeça humana, ela não é igual de jeito nenhum, tá? Por mesmo que seja irmão gêmeo, tudo, ela é completamente diferente. E também descobri que as pessoas hoje no mundo, com o avanço da tecnologia, estão falando em fazer turismo na Lua. Então o ser humano está indo tão alto, tão alto, tão alto, que ele está esquecendo o pé no chão dele. E um dia ele vai voltar, tá? É bíblico, do pó tu vieste, ao pó tu voltará. Então vai voltar. E eu já vi que as pessoas estão voltando, porque a tecnologia está levando, e as pessoas estão ficando malucas, ficando doentes da cabeça. Aí quando dá de cara com caipira falando coisas totalmente diferentes, aquilo acaba aprendendo. Ou vai dizer, mas esse cara é muito besta, esse cara é louco, esse cara é isso, esse cara é aquilo, mas vai aprender, porque a gente está fazendo um caminho inverso. Enquanto a tecnologia está indo para lá, nós estamos indo para cá, e o público acaba se prendendo a isso. Ô Silésio, o Sertões está com quanto tempo já? Sei que você começou bem antes de fazer o estudo, fazer um mapeamento, né? Sim. Junto com a história do Brasil, que você sempre se preocupa com isso, se basear, fazer um contexto, uma base sólida, né?
Quanto tempo já tem os Sertões aqui em Taubaté? Agora eu sei que você está indo para outras cidades também, porque agora tem mais elementos que você vem pesquisando e você está beneficiando outras cidades já. Já tem estudos seus que já comprovam que é viável. A gente, com um ônibus grande, 48 lugares, já estamos com 12 anos. Mas a gente já trabalhou antes com veículos pequenos, já trabalhei antes até individualmente com pessoas. Então, com o veículo grande, que é o mais a gente conta, é 12 anos com um ônibus grande. Certo. E dentro desses 12 anos, o que faltou o Silésia falar? Não sei, Daniel. Não sei. É tão interessante que eu subo no ônibus, eu sempre faço a minha oração pedindo a Deus que ou me prepare ou prepare as pessoas. Porque muitas vezes a gente chega num lugar, deve acontecer com vocês também, você fala, poxa, hoje eu não estou inspirado para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Mas aí você dá de cara com um público que está inspirado e aquilo acaba te inspirando. Então, cada passeio nunca é igual ao outro, vou tendo inspiração e sempre pedindo a presença de Deus para que eu consiga fazer aquela... Porque é muito difícil, quando está dentro de um ônibus, é você e 48 frente a frente com você. Então não tem como, ou você sai, porque... então é uma coisa espontânea. Eu agradeço a Deus de ter esse dom espontâneo de ser assim, de falar assim, sei lá. Dentro dos Sertões você também tem os temáticos, né? Sim. Que você faz da Guerra de 32. Sim. Tem outros que você já foi até Lagoinha, chegou aí a Cunha também. Sim. Que agora estão batalhando para melhorar os caminhos para você fazer os Sertões chegar nas outras cidades, Sim. beneficiar outras cidades. É um esforço que eu sei que você faz já há bom tempo e a gente veio participando. E fala pra gente isso, dos temáticos que você faz pontualmente todo ano. Dentro da zona rural tem de tudo. Então a gente tem um temático falando sobre o Mazzaropi, porque pode falar o Mazzaropi está lá na cidade, não, mas toda a temática do Mazzaropi foi vivida na área rural. Tá? Então temos locais que o Mazzaropi filmou, então na temática trazer os pessoal para mostrar os locais que ele filmou. Temos a temática falar sobre a Revolução de 1932 na cidade de Taubaté, que poucas pessoas conhecem sobre a Revolução de 32 em Taubaté. E ele existe um traçado dentro da cidade de Taubaté lá que as pessoas não percebem. Por exemplo, a Revolução de 32 na cidade de Taubaté, ela deu como ponto de partida a igreja de Santa Terezinha, com o padre Cícero de Alvarenga. Dali ela desceu para a antiga Rua América, que hoje chama Armando Salles de Oliveira, que foi o interventor de Getúlio Vargas no estado de São Paulo. Dali por diante eles entraram na Rio São Paulo, que hoje se chama 9 de julho. Então tudo foi tendo marca da Revolução de 32. Então eu vou mostrando para as pessoas esses marcos históricos dentro da cidade de Taubaté e a cada dia a gente vai criando um novo tema dentro do trabalho dos Sertões. Agora estamos trabalhando, por exemplo, em carreiros e tropeiros aí para a gente mostrar para o pessoal o valor de Taubaté partindo da área rural para o centro sobre os carreiros. Fala pra gente um pouco desse carreiros e tropeiros, que as pessoas falam muito sobre o tropeiro, mas o carreiro que fomentou praticamente a economia criativa de Taubaté naquela época, né? Não falava economia criativa, mas sim da economia local. Fala pra gente dessa pesquisa que você vem fazendo, que você fez um lançamento agora desse projeto que a gente logo levaremos ao estado com reconhecimento pela cidade, depois para o estado e depois, quem sabe, federal, para a gente poder colocar dentro dos livros de história, que é uma parte importante do nosso Brasil colônia, né? Sim. Foi uma pesquisa até que fácil, porque eu vivenciei muito a história do carreiros aqui na área rural. O meu sogro era carreiro, viveu a vida inteira como carreiro. O meu cunhado é carreiro, ele amansa boi e trabalha com carro de boi. Então, se você pegar o mercado municipal, que é a partida desses carreiros e tropeiros, foi eles que levaram a economia criativa para a cidade de Taubaté. Quando se fala no mercado municipal, as pessoas pensam no mercado de 1914. Esse é o mercado municipal.
municipal, mas a barganha nasceu bem antes, porque a barganha é exatamente isso. Os carreiros e tropeiros levavam para a Lagoa do Tanque, que era o mercado municipal, aquilo que sobrava dele, milho, feijão, a carne, depois chegavam ali, eles barganhavam e traziam de volta para o local deles aquilo que eles não tinham. Então, aí se nasceu a barganha. E esse caminho também ele é totalmente traçado até os dias de hoje. Por exemplo, aqui nós estamos próximo do bairro do Pouso Frio. O Pouso Frio, ele existe esse nome exatamente por causa dos carreiros e tropeiros. Porque se a gente medir do centro do mercado municipal até o bairro do Pouso Frio, fica entre 30 a 40 quilômetros. 30 e 40 quilômetros é o tempo que um carro de boi, os boi, um burro e uma mula carregado, ele transporta, chega naquele lugar, ele tem que parar e o carreiro parar, descansar e fazer o seu pouso. E como o pouso lá é muito frio, então eles falavam, poxa vida, o pouso aqui é frio. E o pouso frio fica onde? Na Serra do Quebra-Cangalha. Quebra-Cangalha é o arreio do burro e da mula. Então, se sobe o morro, a cangalha vai para trás, quebra. Se desce o morro, a cangalha vai para frente, quebra. Então, ficou traçado isso aí e a gente ainda tem as paradas aí desses carreiros tropeiros. Hoje, por exemplo, quem mora na cidade de Taubaté, vê ali a rua São José ali subindo para a igreja de São João, ali era simplesmente chamada Rua do Bambuzal, tá? E atravessava simplesmente a Rua da Máquina do Café, hoje Rua do Café. E ali era a última parada, ou a primeira parada, que era a parada da Madame, onde recebia os carreiros tropeiros, eles faziam o seu pouso, sua alimentação, e tinha pequenos estábulos, curral para o pessoal alimentar o burro, a mula, o boi, e assim por diante foi traçando tudo. E a gente tem esse traçado certinho até os dias de hoje. E é interessante que na Revolução de 1932, um desses carreiros atuou na Revolução de 32 aqui em Taubaté, que é o Sr. José Benedito dos Santos. Ele, durante a Revolução de 32, ele foi pego pelo soldado de Taubaté para ele transportar material, alimento lá da estação de trem, trazendo até onde era o acampamento da Revolução, aqui no bairro do Macuco, em Taubaté, trazendo esse material. E ele ficou durante 3 meses fazendo isso, contra a vontade dele, porque ele não tinha nada a ver com a Revolução, segundo ele, né? Aí, quando acabou a Revolução, ele entrou na justiça pedindo direitos porque ele tinha sido forçado a trabalhar na Revolução de 32. E, incrível que pareça, ele ganhou na Justiça de São Paulo e a Justiça indenizou ele e ele passou daquele tempo lá a receber salário como combatente de guerra da Revolução 32 e nunca foi na Revolução 32, simplesmente ele atuou aqui, mas a justiça entendeu que ele foi escravizado, sei lá, foi obrigado, forçado, então ele recebeu direitos e morreu agora em 2002 como combatente de guerra, com salário de combatente de guerra, simplesmente com um carro de boi. Então você vê, a história do carro de boi aqui na zona rural, ela é bastante forte. E como eu já disse, o pessoal está acostumado com uma Taubaté industrial, com uma Taubaté universitária, e se esquece que todo o alimento partiu daqui. Tá? Então, trabalhando em cima dessa base, carreiros e tropeiros, e em breve o ônibus nosso, o Busão dos Sertões, vai fazer esse trajeto para que o turista conheça exatamente aquilo que eu estou falando e vai vivenciar a vida de carreiro e tropeiro aqui na cidade de Taubaté. Você tem aqui na sua propriedade aqui, você tem um carro de boi. Sim. Que tem história, né? Que hoje ela está aposentada, mas ela serve como uma mesa que é a fartura, que é a fartura que o carro de boi trouxe para a nossa cidade. Sim. E fala pra gente esse resgate que você fez com esse carro de boi, trazendo na sua propriedade, usando ele como um símbolo ali de fartura, né? Sim. Porque o bem ou mal foi o que deu provento à cidade de Taubaté, porque muitas das coisas que aconteceram em Taubaté veio através do carro de boi. Sim. E isso é um marco histórico que você vem resgatando e está dentro desse projeto seu. Uhum. Fala pra gente disso.
Então, você falou a palavra correta mesmo. O alimento da cidade de Taubaté, a fartura alimentar foi exatamente nesse transporte, que antigamente não tinha nada disso. Então, o carro de boi que fez esse transporte de material, e esse carro de boi, por exemplo, ele pertencia ao meu sogro. O meu sogro ganhou a vida dele com esse carro de boi. Ele vendia, veja interessante, ele vendia na cidade de Taubaté lenha não tinha o gás, lenha para as pessoas cozinhar, ele vendia o bambu, já levava serrado para as pessoas, foi cerquinha nas estradas lá, fazia cerquinha, então ele ganhou a vida dele. Aí quando ele se aposentou, não quis mais carro de boi, ele agora é falecido, aí foi me doado um carro de boi. E muitos pensavam que ia pôr no jardim, como as pessoas colocavam no jardim. Não, eu preferi colocar dentro mesmo, para ser uma mesa mesmo, para ficar ali eternamente. E assim como também, hoje a gente possui um museu próprio, exatamente para mostrar esse resgate, essa cultura e essa valorização, porque hoje geralmente os idosos falecem e aí o jovem pega aquele bem material dele, aquela relíquia dele e vende no ferro velho, joga. Então a gente preserva essas coisas. E o carro de boi foi um marco bastante grande aqui na zona rural e a vida do meu sogro, tanto como eu falei, o meu cunhado continua com o mesmo trabalho do meu sogro ainda. Claro que já não vai mais para a cidade, já não faz isso, mas vive no dia a dia com o carro de boi aqui. Dentro desse novo projeto, futuramente teremos um carro de boi para as pessoas terem o prazer de andar nele e sentir o barulho da roda, porque tem umas coisas que é peculiar ao carro de boi, né? Sim. Que parece que é carvão que coloca porque não tinha rolamento naquela época, e ele tem aquele barulho que é característico dele, que é uma sinfonia, né? Sim. Nós teremos essa possibilidade futuramente aqui? Acredito que sim. Como rodar madeira contra madeira, então aí se você colocar carvão ali, então ele vai deslizar, ele canta, faz aquele barulho cantando. Então é possível que futuramente também a gente tenha um carro de boi aqui e quando esse projeto, se Deus quiser, hoje com o apoio de vocês, com o apoio da Unital, a gente vai resgatar isso e deixar bem claro que a gente não vai fazer voltar carro de boi. Às vezes tem gente que pensa, pô, o cara vai quebrar o asfalto e voltar carro de boi. Não, hoje não tem mais nem sentido isso aí. Mas a gente não pode apagar a história, né? De simplesmente eu nasci hoje, é daqui para frente. Se você não tiver uma história de um passado, é complicado, né? Mas se Deus quiser, terá sim. Silésio, fala pra gente as redes sociais que as pessoas possam conhecer os Sertões, o telefone para contato também, para as pessoas agendarem, porque eu sei que tem uma lista de espera que você tem, graças a Deus. Graças a Deus. As pessoas do Vale do Paraíba estão descobrindo agora, porque o pessoal de São Paulo foi mais esperto que a gente aqui. Descobriram primeiro, e agora o Vale do Paraíba está descobrindo também os Sertões, e o taubatiano está vindo agora, né? Agora está vindo bastante. Depois de todo esse tempo, está vindo. Sim. Fala pra gente. A gente trabalha com o Facebook Sertões de Taubaté, tem também o meu lá, Silésio Tomé, e no Instagram a gente tem lá alguma coisa também, mas por enquanto eu não sei trabalhar com o Instagram ainda, então tem alguma coisa lá, mas Sertões de Taubaté. 996-76-4106. Aí você entra lá nessa página lá e liga para esse número, a pessoa já faz um agendamento quando surgir vagas para ser chamado. Qual que é o telefone? 996-76-4106. Silésio, tem alguma coisa que você queira complementar mais? Faça um convite para as pessoas conhecerem os Sertões e esse projeto também que está vindo agora, que é os Carreiros e Tropeiros, que ele vai começar, ele já está pegando forma, né? Ele já tem uma forma já. E faça esse convite para as pessoas, através do Balaio Cultural, conhecerem os Sertões. Então, a gente convida as pessoas a vir conhecer os Sertões de Taubaté e convida também as pessoas a buscar um pouco mais a história da sua cidade, tá? Porque é muito triste a gente encontrar com o taubatiano e ele enxergar somente o lado errado da cidade e não buscar o lado correto da cidade.
Defeito toda cidade tem, mas cidade com a cultura e a história igual Taubaté não existe, tá? Não está para existir tão cedo uma cidade que tem essa história. E no dia a dia vai morrendo, porque as próprias pessoas vão matando, vão acreditando em memes, vão acreditando em coisas que não levam a nada. E isto é dar um tiro no próprio pé. Né? Então, como é que eu vou chegar numa cidade e falar que eu sou um taubatiano com orgulho, sendo que eu mesmo destruo a cidade? E a gente, como trabalha com história, com turismo, então a gente não pode jamais entrar nesse lado, nesse aspecto. Então, convido as pessoas a vir para os sertões de Taubaté. O que você vai achar aqui? Você vai achar o simples, tá? O luxo, as coisas grandes, você não vai achar. Mas é isso que está precisando o ser humano, é voltar para o teu lugar, tá? Pode viajar na internet, pode viajar por aí tudo, mas nunca esqueça a sua realidade, suas origens, né? E é interessante que eu tenho essa paixão para a cidade de Taubaté, mas eu não nasci aqui, eu sou de Minas Gerais, então eu sou de terra de lá e vim para cá e me preocupei em estudar tudo sobre a cidade de Taubaté, eu continuo estudando. Cada dia é um aprendizado. Como você falou na viagem do ônibus, eu não sei quantas mil viagens já fiz, e cada viagem eu aprendo uma coisa, eu descubro uma coisa, vai aprendendo, né? Porque as pessoas têm o costume de achar, eu estou velho demais para aprender. Amigo, a hora que você botar na tua cabeça que está velho demais para aprender, é melhor você morrer, tá? Porque a vida, enquanto houver suspiro, tem que aprender, tá? Então sejam bem-vindos aos Sertões. Silésio, obrigado por estar aqui com a gente no Balaio Cultural. A proposta da gente é mostrar a cultura, a história e fomentar ao mesmo tempo a economia criativa do Vale do Paraíba aqui. Legal. Obrigado pela produção e fico até a próxima. Se ficou interessado, entre nas redes sociais do Silésio e conheça mais sobre os Sertões de Taubaté. Obrigado. Você assistiu o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.